Salve, salve, torcedor do mais querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui nesse domingão, dia 29 de junho de 2025, para falar de ABC Futebol Clube, para falar do mais querido do Rio Grande do Norte. Afinal de contas, hoje, dia 29 de junho, é o aniversário de 110 anos do ABC e também tem ABC em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é para falar do pré-jogo, de tudo que você precisa saber, notícias, desfalques, provável escalação do ABC com relação a essa partida diante do time do Ipiranga de Erechim, os gaúchos do Ipiranga, que serão os nossos adversários hoje no Frasqueirão. A partida está agendada para este domingo à tarde e a gente vai trazer para você todos os detalhes para que você fique muito bem informado acerca desse ABC que vai entrar em campo daqui a pouquinho, beleza? Tudo isso e muito mais eu conto para você logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, se você for novo por aqui, ative também as notificações, assim você vai ser sempre um dos primeiros a saber dos novos conteúdos que a gente publicar aqui no nosso canal, beleza? Hoje é 29 de junho, não poderia deixar de começar esse vídeo, né, sem parabenizar, o nosso ABCzão do povão mais querido do Rio Grande do Norte, que está completando hoje nada mais, nada menos do que 110 anos de história. A ABC é o maior clube de futebol do estado do Rio Grande do Norte, disparado, detentor do maior título do nosso estado, o título de campeão brasileiro da Série C na temporada de 2010. São 57 títulos de campeonato estadual. O ABC é o maior campeão do mundo de uma mesma competição, hoje empatado com uma equipe escocesa do Celtic, né? Enfim, estamos comemorando mais um ano de história do ABC Futebol Clube e sem dúvida nenhuma, né, com uma felicidade muito grande e esperando, claro, né, que logo mais às 16h30, quando a ABC entrar em campo diante do Ipiranga, nós possamos ter também uma alegria, né, receber um presente do time de futebol do ABC, que possa, quem sabe, vencer o Ipiranga e garantir também essa alegria aí para o torcedor do mais querido, né? Vamos então falar sobre esse jogo, tá dado os parabéns para o ABC e fique esse registro importantíssimo aqui, né, pela passagem do 110º aniversário da história do Alvinegro de Natal. Bom, gente, o técnico Evaristo Pisa teve 2 semanas para trabalhar a equipe para esse jogo contra o Ipiranga, depois do empate contra a Ponte Preta fora de casa, lá no estádio Moisés Lucarelli, 0-0, em que a ABC foi melhor, né, teve mais volume, teve as principais oportunidades, as grandes chances do jogo, mas infelizmente acabou não conseguindo trazer a vitória de lá. Ele preparou a equipe durante essa semana, teve algumas baixas, é verdade, né, com relação àquele time que entrou em campo contra a Ponte Preta fora de casa, mas basicamente a gente deve ter um ABC muito parecido, né? Desde a estrutura tática até mesmo as peças que serão escolhidas para esse jogo diante do time gaúcho. Vamos começar aqui primeiro falando sobre o departamento médico do mais querido, né? Que conta no momento com 4 jogadores, todos eles com problemas aí, né? Passaram por cirurgias recentemente. Lima, volante, Emanuel, atacante, e Marioto, esses 3 passaram por cirurgias no joelho, e o Adeilson, que passou por uma cirurgia no tornozelo. Todos eles seguem entregues ao departamento médico realizando tratamento para voltarem a jogar o quanto antes, né? São desfalques certos aí por questões clínicas. Existem também 2 dúvidas, e aí essas dúvidas elas acabam impactando diretamente na escalação inicial do ABC. Eu coloco como dúvidas porque o ABC em nenhum momento divulgou, né, que os jogadores estavam entregues ao departamento médico ou fora da partida. Então fica aqui como dúvida dentro do nosso pré-jogo, mas provavelmente são jogadores que não entrarão em campo logo mais diante do Ipiranga. Estou falando do Lucas Sampaio, lateral esquerdo, e do Wellington Reis, volante. O Wellington Reis machucou num treinamento no final de semana passado, né, um jogo treino que o ABC fez, sentiu, acabou deixando a atividade mais cedo, e aliado a isso ele também teve um problema particular, né, em que ele precisou se ausentar do clube alguns dias e perdeu diversas sessões de treinamento durante essa semana. O Lucas Sampaio saiu do jogo contra a Ponte Preta reclamando de dores, né, desfalcou o time praticamente a semana passada inteira e só voltou a treinar no ABC na quinta-feira dessa semana. Então, provavelmente, né, por ter perdido aí basicamente esses 80% da preparação, o Lucas Sampaio também não será titular hoje, a exemplo do Wellington Reis. São 2 jogadores que também deverão, né, ficar indisponíveis aí, pelo menos para o time titular do ABC nesse duelo de daqui a pouquinho diante da equipe do Ipiranga. Por outro lado, a gente tem algumas novidades importantes, né? Jogadores que estão retornando à lista de relacionados. São os casos do Emanuel, lateral esquerdo, que deverá ser titular, do Anderson Rosa, que desfalcou o ABC também contra a Ponte, né? Depois de ter uma lesão muscular
há cerca de 20 dias atrás. E o Henderson, né, volante que também vinha se recuperando nesses últimos dias, né, já passou por um procedimento, um tratamento muito longo de uma lesão no joelho, não precisou passar por cirurgia, mas ainda não tinha voltado muito bem, né. Agora, segundo disse o Evaristo Pisa na coletiva da quinta-feira, ele já está à disposição e provavelmente estará pelo menos no banco de reservas hoje diante da equipe do Ipiranga lá no estádio Frasqueirão, né? São as grandes novidades aí para esse jogo de daqui a pouco diante do time gaúcho. Com relação aos pendurados, né, são muitos. O ABC hoje tem 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, ou seja, se tomarem o terceiro, ficarão suspensos da partida seguinte, que será diante do Confiança lá em Aracaju. A lista de pendurados do ABC tem Lucas Sampaio, Bruno Bispo, Anderson Rosa, Ian Carlo, Adeilson, Lucas Gonçalves, Otávio e Wellington Reis, né? Desses aí, hoje provavelmente, né, não terá chance de tomar esse terceiro cartão Lucas Sampaio, Adeilson e Wellington Reis, porque, né, não estarão aí provavelmente à disposição do jogo, o Adeilson já certeza, e os demais, né, todos correm o risco aí de tomar um terceiro cartão amarelo e ficar indisponível para o jogo da semana que vem, que será contra o Ipiranga lá em Erechim, beleza? Atenção redobrada para essas 8 peças aí do mais querido que estão em situação de pendurado, né, com os cartões amarelos acumulados a essa altura do campeonato. Vamos ouvir e assistir também o técnico Evaristo Pisa, uma rápida palavra dele com relação a esse jogo de daqui a pouco do ABC contra o Ipiranga lá no estádio Frasqueirão. Um jogo dentro de casa, onde a gente precisa dessa resposta, né, em termos de resultados, fazer essa vitória. Então isso vem sendo trabalhado não só na prática, mas também em conversas. Parte mental bem equilibrada, bem positiva, passando informações do nosso adversário, que vem nessa sequência de 3 vitórias, 3 jogos que não toma gol, 3 vitórias de 1-0, que tem uma característica de jogo, de uma estruturação defensiva forte, um 5-4-1, de um jogo bastante reativo, que não se expõe defensivamente, e a gente tem que controlar isso. A gente entende que vai ser um jogo nesse perfil, que a gente tem a necessidade do resultado, que a gente tem que fazer o resultado, mas que a gente não pode também achar que vai fazer de qualquer forma, né? Ter paciência, que eu falo assim com eles, a palavra paciência não é lentidão, não é morosidade, é entender, né, como a gente vai conseguir furar esses bloqueios defensivos do Ipiranga, né? Vai tirar proveito em busca de um resultado. Aí a palavra do técnico Evaristo Pisa, né, destacando também a boa recuperação física e mental que teve a ABC ao longo desses 15 dias de preparação para enfrentar o time do Ipiranga. O Clube Gaúcho, que está em Natal desde a última sexta-feira, treinou, né, lá no CT do rival América no sábado, finalizou essa preparação, e o volante Charles, que é um dos principais jogadores desse time do Ipiranga, falou ainda lá em Erechim, né, antes da viagem, sobre esse compromisso contra o ABC aqui em Natal, que o ABC pode esperar do Ipiranga, né, para esse jogo de daqui a pouco. O que eles podem esperar do Ipiranga para esse jogo é mais uma vez o Ipiranga sendo o que ele vem fazendo nessa competição. Uma defesa forte que agora vem de, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos sem tomar gols e fazendo gols todos os jogos. Por isso que a gente tem ganhado os jogos, que tem tomado pouco gol e feito gols. Então acho que o Ipiranga vai repetir essa dose, vai entrar muito forte defensivamente para poder não tomar gol e poder ditar esse ritmo também na parte da frente ali, para poder a gente conseguir marcar e não levar. Eu costumo falar que a Série C é uma competição onde as equipes que chegam não são as equipes que mais fazem gol, mas sim as equipes que melhor se defendem, né? O Ipiranga tem mostrado isso agora, principalmente nesses jogos sem levar gol. Foi efetivo, fez e não tomou. Eu acho que esse é o segredo para a gente ir lá, apesar dessa, como você disse, essa promoção de ingressos, esperança de casa lotada. O ABC ele quer ganhar dentro de casa, mas o ABC também ele pode esperar um adversário muito difícil que vai chegar lá e vai fazer frente com eles, mesmo com essa casa lotada e esse jogo sendo difícil para o adversário, que qualquer um que poderia enfrentar o ABC lá ia passar dificuldade. A gente vai chegar lá sabendo dessa dificuldade do jogo, mas vai impor nosso ritmo do início ao fim.
Tá aí a palavra, né, do volante Charles, experiente volante Charles aí, que hoje defende a camisa do Ipiranga. Bom, vamos então lá para a provável escalação do ABC, como é que deve escalar o time do mais querido, o professor Evaristo Pisa. Já vamos colocar aqui o nosso campinho na nossa tela, você já tá vendo por aí, o ABC de Evaristo Pisa, que deverá jogar novamente na configuração 4-4-2, com Felipe Garcia no gol, Lucas Mota na lateral direita, a zaga com Otávio e Bruno Bispo, e na lateral esquerda o Manuel, que foi quem treinou, né, durante a semana praticamente todas as atividades coletivas. No meio campo, 2 volantes, o primeiro deles é o Ian Carlos, jogando na vaga de Wellington Reis, e o Carlos Eduardo, né, que fez uma baita partida, foi para mim o melhor em campo lá contra a Ponte Preta fora de casa. 2 meio-campistas também, aberto pela ponta esquerda o Bruno Leite e aberto pela ponta direita o Jonathan Carlos. No ataque, Matheus Martins é aquele atacante um pouco mais veloz, um pouco mais driblador, e o centroavante é o Ítalo, né, que vai fazer aí a sua segunda partida com a camisa do ABC, teve chances excelentes lá em Campinas, infelizmente não conseguiu converter. Então, quem sabe hoje, né, vamos torcer para que ele tenha uma melhor sorte aí, o centroavante do mais querido. Esse, portanto, é o provável time do ABC, só repetindo aí rapidamente na nossa tela: Felipe Garcia, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo e Manuel, Ian Carlos, Carlos Eduardo, Bruno Leite e Jonathan Carlos, Matheus Martins e Ítalo. É o provável time do ABC para encarar o Ipiranga daqui a pouco, lá no Frasqueirão. O jogo começa às 16h30. Equipe de arbitragem para esse duelo é carioca, tá? Nós teremos um trio carioca para o jogo. O Tarciso Pinheiro Caetano é o árbitro principal, Marcelo Araújo Ocimo é o assistente 1, Júlio César Souza Gaudêncio, assistente 2. O quarto árbitro é Potiguar, Diego Leonardo Coutinho, e o analista de campo também Potiguar, Isaac Márcio da Silveira Oliveira. É a equipe de arbitragem que vai trabalhar nesse jogo de daqui a pouco do ABC contra o Ipiranga. Beleza, gente? Eram essas as informações que a gente tinha para passar para vocês. Vamos todos, né, nos dirigirmos ao Frasqueirão hoje à tarde, né, depositar mais uma vez a confiança no nosso ABC e torcer, né, para que hoje o ABC Futebol Clube, o time de futebol do ABC Futebol Clube, possa brindar o torcedor, né, a sua imensa torcida, com uma vitória no dia do seu aniversário, né? Seria muito bacana isso aí, para que todos pudessem celebrar esse 29 de junho especialíssimo na história da ABCzão, beleza? Abração para todos vocês, tamo junto, a gente se vê a qualquer momento. Valeu, tchau, tchau.